Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, eu e a Rafa queremos hoje, inclusive, conversar com você sobre oração. Vamos meditar em Isaías capítulo 37, em que o profeta narra a oração do rei Ezequias no templo do Senhor diante da ameaça de Senaqueribe, o rei da Assíria. Ontem nós lemos um pouquinho sobre essa ameaça que a Assíria ofereceu contra o rei Ezequias e Judá, e hoje nós vamos ver como o rei Ezequias, um rei que buscava o Senhor de todo o seu coração, que estava trazendo o povo que ele liderava, o povo de Judá, para mais perto do Senhor, para a obediência da palavra de Deus. Ele sofre essa ameaça, a vergonha e uma crise no seu governo. E o que ele faz? Ele vai ao templo do Senhor, que é não apenas um lugar para louvor ou para oferecer sacrifícios naquela época, o templo de Salomão, assim como o tabernáculo de Moisés anteriormente, e hoje a igreja, onde nós vamos ao templo, é um lugar também para apresentarmos a Deus as nossas orações com louvor e ações de graças. Então, te convidamos a meditar conosco hoje em Isaías 37, e ao final desse texto nós queremos, em prática, orar com você. Vamos juntos apresentar a Deus os nossos motivos de oração. Sim, então vamos começar orando, pedindo ao Senhor para nos abençoar nessa leitura. Lembrando que essa leitura de hoje é uma continuação da leitura de ontem, Exato. onde nós vimos, igual o Tiago falou, essa ameaça do inimigo enviando lá o seu exército, falando tantas coisas a respeito do povo de Israel, pedindo para eles não acreditarem no rei Ezequias, que Deus não iria livrá-los, mas hoje nós vamos ver as profecias de Isaías em relação a isso. Então vamos orar, pedir ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento. Amém. E nos ajude a compreender a palavra dele. Pai, obrigado, Pai, pelo teu amor tão grande por nós. Obrigado, Pai, pela tua salvação. Obrigado, Pai, pelos teus caminhos que são mais elevados do que o nosso. Obrigado. E o Senhor, Pai, nos mostra, nos orienta, nos conduz pelos teus caminhos. Nós queremos no dia de hoje colocar os nossos corações, as nossas vidas e as nossas famílias diante de Ti, pedindo, Pai, fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos dos Teus direcionamentos. Nós não queremos, Pai, ficar andando de um lado para o outro, Pai, sem direção, mas nós queremos a Tua direção, o Teu caminho, a Tua palavra, aquilo que o Senhor diz, Pai, a respeito das nossas vidas. Então nós pedimos que nós possamos, ao ler esse texto, possamos entender e compreender a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje, com a leitura de Isaías 37, nós vamos ver quando o rei Ezequias vai ao templo do Senhor para orar diante da ameaça do rei Senaqueribe, da ameaça da Síria de invadir e dominar a sua região de Judá. Nós lemos esse texto algumas semanas atrás, quando estávamos lendo Reis, também está registrado em 2 Reis, capítulo 18, 19, ao redor desses capítulos, também em 2 Crônicas. Se você deseja aprofundar mais, você pode ler 2 Crônicas dos capítulos 29 ao 32, mas hoje vamos ver mais a perspectiva do profeta Isaías. Ele declarou, inclusive, 3 palavras da parte do Senhor, e nesse mesmo capítulo nós vamos ver como as 3 palavras que o profeta Isaías declarou de livramento e salvação aconteceram poucos dias depois. Diz assim, Isaías capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Então, quando Ezequias soube o que o exército da Síria foi lá e proclamou diante dos oficiais dele e do povo. Então, quando o rei Ezequias ficou sabendo disso, ele foi, rasgou as suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois, enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem. Esses panos de saco e esse rasgar dos vestes significam uma extrema tristeza e um sinal de luto e de crise entre o povo. E eles disseram essa mensagem do rei ao profeta Isaías. Assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia e de repreensão e de vergonha.
como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Ou seja, de todos os esforços que eles já podiam tido, aquilo estava resultando como se fosse um aborto, um momento em que era para ser de alegria, mas estava sendo de tristeza. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías e este lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ele ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto à espada. Então essa é a palavra do Senhor em relação a toda aquela ameaça que o rei Ezequias estava recebendo. Sim, o profeta Isaías declara pelo menos 3 elementos: que Senaqueribe, rei da Síria, ouviria uma certa notícia, o Senhor iria colocar como que um espírito ou uma disposição no coração de Senaqueribe. Quando ele ouvisse essa notícia, ele voltaria à sua própria terra, e lá na sua própria terra, distante de Judá, lá na Síria, Senaqueribe seria morto à espada. Isaías está profetizando algo que aconteceria. Verso 8: quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Essas eram regiões ainda ali próximas da região de Judá, algumas regiões fortificadas por muros que Senaqueribe já estava atacando. Ora, Senaqueribe foi informado que Tiraca, rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, dizendo, quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Refezé e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Serfavaim e de Rena e de Ivã? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. No original, esse termo para carta é no plural, indicando que provavelmente era uma carta feita de algumas páginas. Então Ezequias subiu ao templo do Senhor. Olha que interessante. O rei, depois de enviar uma mensagem ao profeta Isaías, o rei Ezequias vai ao templo do Senhor e ele abriu essa carta diante do Senhor. Ele expôs essas cartas como uma ameaça que ele está colocando diante de Deus. E o rei Ezequias orou. Ele também fala, apesar da oração não se limitar apenas, mas ela também inclui as nossas palavras, como Jesus nos ensinou. Você pode ler em Lucas, capítulo 11, quando Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: vocês, quando orarem, digam assim. A oração não deve ser silenciosa, ela inclui o expressar das nossas palavras, aquilo que está no nosso coração, da circunstância que estão nos amedrontando, das nossas ações de graças e louvor, assim como o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. O rei Ezequias também começa a sua oração com louvor a Deus. Ele não chega diante do Deus Todo-Poderoso, um Deus a quem pessoalmente o rei Ezequias estava conhecendo, e ele não chega com as suas petições, como quem desrespeitosamente está exigindo algo de Deus. O rei Ezequias, com toda reverência, se prostra lá no templo do Senhor, coloca as cartas de ameaça diante de Deus e ele começa a sua oração louvando a Deus. Vamos aprender com a oração do rei Ezequias, um homem que conhecia Deus. Ele ora dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo.
É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e dos seus territórios um deserto, atiraram seus deuses no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, eles não passam de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergue a voz e contra quem você se levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e às inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, sequei todos os riachos do Egito. E a mensagem do profeta Isaías sobre Senaqueribe, sobre a sua ameaça, segue dizendo: da parte do Senhor, você não sabe que há muito tempo eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem força, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, são como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de nascer. Eu, porém, sei onde você está, quando você sai e quando você retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra você se enfurece, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por quê? Porque o rei Ezequias havia colocado diante do Senhor as cartas e também havia falado ao Senhor em oração. Então Deus está declarando sobre Senaqueribe: o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Então agora uma palavra ao rei Ezequias. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca dos reis da Síria: ele não entrará nessa cidade, não atirará uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo e nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Ele não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei, por amor a mim e por amor de meu servo Davi. Então, verso 36, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. 185.000 homens mortos da noite pro dia, sem que o rei Ezequias precisasse enfrentá-los ou batalhar contra eles. O Senhor enviou um anjo e matou 185 homens do exército assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E o seu filho Esar-Adom
foi o seu sucessor. Então aqui se tem o cumprimento da profecia que Isaías tinha dado, que ele receberia uma notícia, que foi essa notícia de todos esses homens que foram mortos, ele voltaria para o seu lugar, ele não iria lutar contra o povo de Israel e ele morreria à espada. E aqui a gente vê nesse mesmo capítulo o cumprimento dessa profecia de Isaías. E me chama muita atenção as orações e as promessas do Senhor sobre o inimigo voltar pelo mesmo caminho, sobre o Senhor livrar a cidade, sobre o Senhor lutar por nós. E muitas vezes nós nos sentimos tão ameaçados com palavras tão intimidadoras do inimigo, seja que venha nos nossos pensamentos, ou até mesmo uma pessoa que fale algo a nós, mas nós precisamos fazer como Ezequias, colocar diante de Deus as ameaças, colocar diante de Deus as situações que têm vindo contra as nossas vidas, trazendo ameaça, medo, dificuldade, aquilo que vem até mesmo contra as promessas de Deus contra a nossa vida. E Deus, ele ouve a nossa oração. Muito lindo também quando Isaías diz a Ezequias, imagina você faz uma oração diante de Deus e um profeta vem e te diz, Deus manda eu te dizer, eu ouvi as suas orações. Então, que nós possamos colocar as nossas orações diante de Deus, sabendo que Ele luta por nós e Ele envia os seus anjos para nos livrar. Ele envia a tua palavra poderosa que vem trazendo livramento. Então, no dia de hoje, né, meu amor, vamos colocar diante de Deus essas situações que parecem grandiosas demais para nós, assim como aquele exército forte estava lutando contra o povo de Israel, que nós possamos colocar diante de Deus, Senhor, isso é grande demais para mim, isso parece impossível, essas palavras, seja algo que está vindo contra a sua família, contra o seu casamento, contra os seus filhos, ou contra a sua profissão, no seu trabalho, coloque diante de Deus, Senhor, isso parece grande demais, essa ameaça, essa situação que tem acontecido, mas nós sabemos que Deus é aquele que recebe as nossas orações e envia os teus anjos, envia os teus servos, envia os teus profetas para nos ajudar. Amém. Observe que por mais que o rei Ezequias honrou o profeta Isaías nessa ocasião, enviando uma comitiva com todo respeito para consultar da parte do Senhor e pedir ao profeta Isaías que orasse ao Senhor, o texto é bem claro. Na mensagem que Ezequias manda ao profeta Isaías, ele pede que o profeta Isaías ore ao Senhor. Em nenhum momento nesse texto menciona que Isaías orou a Deus, em nenhum momento menciona que Deus está respondendo as orações do profeta Isaías, mas mostra que por duas vezes o próprio rei Ezequias, que estava sofrendo ameaça, orou ao Senhor. E a mensagem do profeta Isaías é de que o Senhor ouviu e está respondendo a sua oração, a oração do rei Ezequias. Então, por mais que eu e a Rafa vamos concordar em fé com você e outras pessoas possam orar pela sua vida, é fundamental que você coloque diante de Deus, com as suas próprias palavras, a sua oração. O que o Espírito Santo está falando com você? Vamos orar juntos. Apresente agora ao Senhor a sua oração. Eu e a Rafa queremos concordar em fé com vocês. Pai, nós te damos graças. Esse texto mais uma vez nos mostra a sua soberania, nos revela o Senhor como Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que criou todos os reinos, todas as pessoas e que tem todo o domínio em suas mãos. Não apenas o Senhor é o Criador, mas também o sustentador de todas as coisas, aquele que salva o seu povo, aquele que envia a sua palavra para nos dar verdadeira esperança, ser como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Nós te damos graças reconhecendo o teu reino, o teu grande poder e a sua majestade, mas também o seu cuidado e o seu amor leal para com cada um de nós. Eu e a Rafa apresentamos ao Senhor, assim como o rei Ezequias colocou diante do Senhor aquelas cartas de ameaça recebidas de Senaqueribe, nós apresentamos ao Senhor cada causa na justiça, cada pedido de oração em favor de filhos, de netos, de familiares e amigos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada casamento, cada causa que essas famílias representadas agora por essa pessoa que ora conosco colocam diante do Senhor. E te pedimos como o rei Ezequias orou, ó Senhor, abre os seus olhos para ver, abre os seus ouvidos e inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Nós pedimos as respostas do Senhor, que o Senhor dê ordens aos teus anjos a nosso respeito, que o Senhor realize os milagres necessários. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que podemos te pedir ou mesmo
imaginar segundo o seu Sim, poder meu que opera em nós. Por isso nós te pedimos, Pai, não como quem te dá sugestões ou como quem exige algo, mas clamamos, Senhor, pela sua misericórdia, que o Senhor cumpra para conosco o teu bom propósito, Sim, Pai, que o cumpra Senhor em nome de glorifique o teu Jesus. nome através da nossa história. Silencie, Pai, todo o poder do inimigo. Amém, Envie, Senhor Pai, Jesus. confusão no terreno do inimigo. Amém, Senhor. Envia o teu poder para que o teu Amém, Pai, propósito usa se os cumpra anjos, para Pai, nessa conosco situação. e o teu nome seja Amém, glorificado. Senhor, em Nós nome de abençoamos Jesus. essa pessoa que ora conosco. Como o profeta Isaías declarou ao rei Ezequias, declaramos sobre essa pessoa que ora conosco e sobre o seu lar, não temas. Declaramos a salvação do Amém, Senhor, Senhor. declaramos Obrigada, livramento da parte do Senhor, Sim, Senhor, porque em o nome Senhor de é Jesus. fiel, soberano, todo-poderoso e tem cuidado de nós. Nós te damos graças e oramos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Graças tem um a dia Deus. muito abençoado. Assim Nós amamos seja. estar aqui com vocês. Fiquem na paz do Senhor e nós nos vemos amanhã para finalizar essa semana e estarmos aqui crendo no Senhor, Amém. colocando Graças diante de a Deus Deus. nossa oração, aprendendo mais sobre a palavra, aquilo que Deus tem de promessa, aquilo que Ele já fez para o seu povo e aquilo também que Ele fará por nós. Graças a Deus. Muito obrigado por compartilhar esse link, essa ministração com alguém que também possa ser abençoado juntamente conosco. Deus os abençoe. Tenha um dia na presença de Deus. Nós amamos vocês. Um abração.